Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público, hoje direto aqui do estúdio da TV Câmara de Santa Maria. Na oportunidade de hoje, vamos conversar com o vereador Coronel Vargas, que depois de mais de um ano à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, retorna ao Parlamento Municipal para exercer o seu mandato, seguir exercendo o seu mandato como vereador. Vereador, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui participando do Retrato Público. Matheus, é uma satisfação, né? Sabe que é sempre importante esse tipo de contato, esse tipo de comunicação, porque a comunidade acaba conhecendo o trabalho do vereador, acaba fazendo o acompanhamento, que eu cobro sempre, da nossa comunidade eu cobro a fiscalização nos seus parlamentares, né? Do que estão fazendo, enfim, e o acompanhamento do trabalho do vereador em Santa Maria. Essa questão da transparência é muito importante. Perfeito. Vereador, que nem nós falamos na abertura, o senhor ficou 1 ano e 1 mês, se não estou enganado, Sim. né? Nós conversávamos nos bastidores, 1 ano e 1 mês à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? O senhor se licenciou como vereador para assumir esse cargo. Depois desse período, o senhor retorna para o Parlamento Municipal. Queria saber do senhor como foi essa experiência, assim, o que o senhor tira aí de pontos positivos Sim. e negativos dessa experiência no Executivo? Importante essa observação, Matheus, porque a comunidade, ela acompanhou, né, toda esta programação, esta caminhada que o vereador Coronel Vargas fez, e a comunidade pode ter alguma dúvida a respeito, vem cá, por que ele ficou só 1 ano lá, né, por que ele saiu, enfim. Primeiro, fazendo bem específico para ti, a minha saída, quando o prefeito Jorge Possobon faz o convite para que eu assuma essa secretaria, a primeira coisa e importante dentro desse aspecto foi fazer a avaliação do tipo de trabalho que a secretaria desenvolve. E dentro desta parte específica foi levantado por mim que eu tinha plenas condições de desempenhar porque estava afeto àquele conhecimento básico que nós temos. O segundo momento foi a tomada de decisão, então, de ir para lá e permanecer, né, durante o período todo, né, dentro do aspecto de trabalho desenvolvido. E qual foi o motivo, então, do Coronel Vargas solicitar ao prefeito a volta para a Câmara de Vereadores? Foi, Matheus, e a comunidade tem que ter conhecimento disso, que o trabalho que nós pensamos em desenvolver dentro deste planejamento não atingiu os objetivos propostos por mim, né? Diante daquilo, até nós falávamos aqui fora do ar, a respeito da questão envolvendo a pronta resposta, né? Se eu não consigo dar a pronta resposta para a comunidade, eu prefiro me retirar, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não consegui desenvolver o trabalho que eu pretendia, e isso estava me deixando muito angustiado dentro da secretaria. E o que, por exemplo, não deixou o senhor desenvolver esse trabalho? Foram questões políticas, a burocracia? Eu me lembro que em sessão recente o senhor falava até da sinaleira da Ernesto Becker, que agora já foi instalada, já está funcionando. Uhum. A burocracia foi o seu maior adversário? Vamos exemplificar exatamente nesta palavra que tu citaste aí, da burocracia. Não teve nada com o aspecto político, e sim a questão burocrática. O que se observa aí? É difícil de explicar para a comunidade que alguma coisa não desenvolve, não se consegue concluir por questões burocráticas. Agora, nos deixa muito angustiado, como me deixou angustiado, justamente o fator desta situação burocrática. Ou seja, o grande exemplo, como tu citaste, e repito aqui, o fator da sinaleira da Euclides da Cunha com Ernesto Becker, desculpe. Ernesto Becker com Borges de Medeiros. É uma sinaleira em que eu, chegando na primeira semana, né, no meu primeiro período, imediatamente já pegamos a equipe, colocamos os postes para a instalação desta sinaleira, desse conjunto semafórico, porque ali é um cruzamento de suprema importância para a segurança daquela comunidade que circula naquele local. E dentro do meu planejamento e objetivo, questão de 15 dias no máximo, ela estaria instalada. E ela levou 9 meses para ser instalada. Isso se chama a burocracia do setor público e a burocracia do setor privado.
né? Então, envolve aí prefeitura e envolve RGE, que nos deu uma série de empecilhos para a instalação. E quem acaba pagando esta conta é a comunidade. E isso nós não podemos aceitar. 9 meses é uma gestação, né? Até teve uma brincadeira, né? Olha, a criança vai nascer. E por incrível que pareça, levaram então 9 meses. Então, eu fiz até a conta, Matheus, que nós temos aí no mínimo mais 5 pontos importantes em Santa Maria para instalação de semáforos. E se para cada um nós levarmos 9 meses, pelo amor de Deus, isso aí não existe em lugar nenhum no mundo. Uhum. Vereador, então o senhor acredita que depois desse 1 ano e 1 mês, mais ou menos, que o senhor esteve à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, o senhor retorna para o parlamento diferente? Essa experiência também acho que faz o vereador ter uma outra visão do executivo, né? Não tem dúvida nenhuma, não tem a mínima dúvida. O fator de eu ter permanecido 1 ano e 1 mês junto ao executivo, junto ao comando de uma secretaria, nos trouxe uma experiência ímpar, né, dentro do aspecto de conhecimento. O vereador volta para a Câmara de Vereadores totalmente diferente de que quando saiu daqui, né? Entendendo o processo, entendendo as dificuldades, verificando como funciona a parte interna do Executivo e, sem dúvida nenhuma, a postura do vereador Coronel Vargas no seu retorno é totalmente diferente de quando ele saiu daqui. E como, vereador, pela experiência que o senhor teve, pela experiência que o senhor tem como vereador, já é um vereador de 2º mandato, pela experiência que o senhor tem de vários anos, né, na Brigada Militar, como vencer essa burocracia do serviço público? É possível? Olha, nós, de forma alguma, Matheus, nós temos que perder a esperança, né? Porque senão é aquela questão de nós largarmos a boina e pedirmos para sair, né? E não é isso. Nós não podemos perder, porque se nós perdermos aqui, o que resta para a comunidade? A comunidade que apostou na liderança, a comunidade que apostou naquele parlamentar para ele resolver alguns problemas e facilitar outros, né, em termos legais e oficiais, se ele fizer isso, nós estamos perdidos. Então, o vereador volta para a Câmara com o objetivo justamente de combater esses fatos negativos que ele observou lá atrás. Então, não podemos perder a esperança. Temos que lutar cada vez mais para que isso não aconteça, né? Não só em nível de uma secretaria, em todo o processo que envolve o executivo. Claro que a burocracia, o sistema, todo o regramento, ele tem a sua importância no combate à corrupção, no combate aos excessos de desperdício do dinheiro público. O que nós estamos falando aqui é a burocracia em demasia, que atrasa em demasia o serviço, né? Correto. Matheus, dentro desse aspecto, a burocracia, como tu falaste muito bem, né, dentro da questão da transparência, do cuidado com o dinheiro público, né, do cuidado com o processo legal das coisas, sem dúvida nenhuma, isso nós temos que fiscalizar, né? Até dentro desta tua pergunta, eu encaixo uma outra dentro da importância do vereador aqui na parte de fiscalização, né? Mas ela não pode ser morosa, né, a chegar ao ponto de que dê um reflexo negativo, né, e um prejuízo para a comunidade lá na outra ponta. Porque a comunidade tem que ser beneficiada com a agilidade, a celeridade do processo. A comunidade não pode sofrer isso, porque ela paga os seus impostos, ela acredita no trabalho do parlamentar, ela acredita no trabalho do executivo e todo esse processo acaba, então, atrasando isso. E isso causa um prejuízo muito grande para a comunidade. Tá certo. Como nós falamos agora, o senhor esteve nos dois lados, né? Vereador, teve essa experiência do executivo, retorna ao parlamento. Recentemente foi criada uma comissão especial, né, para averiguar situações, por exemplo, de dificuldades nas condições de trabalho do DMT. O senhor, na época, estava lá à frente, depois foi nesse seu período de transição. Essa comissão especial, ela avaliou algumas questões, né? Por exemplo, assim, faltas de EPIs, que não é uma coisa tão nova assim, já vem ocorrendo há algum tempo.
a questão, por exemplo, das horas extras, o pessoal não estava acontecendo balada segura por causa dessa contenção de gastos, entre outras questões. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como o senhor avalia o trabalho dessa comissão e as novidades, assim, o que avançou. Claro que depois, acho que já foi com o secretário Ponce, muitas dessas coisas, porque o senhor já tinha retornado, mas da experiência enquanto o senhor estava na secretaria, o que avançou e um pouquinho desse trabalho da comissão que o senhor falasse. Olha só, quando nós chegamos lá, uma das primeiras preocupações, né, dentro do nosso planejamento estratégico de tratar a Secretaria de Mobilidade Urbana foi justamente nós reunirmos o efetivo do DMT e verificarmos o que estava acontecendo em termos de produtividade. E verificamos exatamente isso, né? O que a comissão acabou fazendo esta avaliação e que nós já tínhamos o planejamento montado para minimizarmos esses problemas. O primeiro problema, como tu falaste, a respeito do IPI, né? Do EPI. Esse equipamento de proteção individual, no meu entendimento, ele é primordial, porque eu venho de uma corporação que jamais eu vou colocar um soldado nosso na rua sem ter o mínimo de equipamento necessário para o cumprimento daquela missão. Um colete. Colete balístico, capacete, enfim, toda uma parte envolvendo a questão da proteção individual. Então, o que se fez? Adquirimos todo um equipamento, né, novo para o DMT, que era um equipamento que foi um equipamento específico para a utilização das motocicletas, né? Então um equipamento completo para os pilotos das motocicletas e também um fardamento adequado para o efetivo, assim como o boot, né? o calçado, enfim, todo o equipamento para o pessoal do DMT. E uma coisa, Matheus, que chamou muita atenção é o fator e que é um problema que já existia no meu comando em termos de brigada, que é a falta de efetivo. Né? Para vocês terem uma ideia, a previsão legal de efetivo do DMT gira em torno de 100 a 150 homens e mulheres. E nós temos lá 30 e poucas pessoas envolvidas no efetivo. Então, isso, como se dá essa contagem? Ela se dá pelo número de habitantes. Né? Então, Santa Maria, com uma média de 300 mil habitantes, nós deveríamos ter em torno de 100 a 150 pessoas trabalhando no DMT. Seria mais ou menos um servidor para cada 2.000 habitantes. Exatamente. Né? Então, é totalmente defasado o efetivo do DMT, além das condições do local de trabalho. Né? O local de trabalho é muito ruim, e o trabalho que eu deixei para o Ponce lá, né, em comum acordo, e o Ponce, como superintendente, ele já estava me ajudando nesse sentido, de nós conseguirmos, de forma urgente, um outro local para o pessoal trabalhar. Nós sabemos que, a partir do momento em que eu tenha um pouco mais de condição de trabalho, que eu tenha um local aprazível para mim trabalhar, né, que eu tenha orgulho de ir para o meu serviço, para o meu local. Isso reflete no trabalho. Vai refletir no trabalho, a comunidade vai sentir isso. Então, é uma situação que nós deixamos lá e o Ponce deve estar dando continuidade a essa situação. Tá certo. Vereador, nós estamos encaminhando para o final do primeiro bloco. Vamos seguir tratando do seu mandato, tratando de questões importantes desse seu retorno na Câmara de Vereadores. Só que nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, siga conosco. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora.
hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Coronel Vargas. Vereador, logo no início do seu retorno, o senhor propôs uma moção polêmica aqui na Câmara de Vereadores, né, em homenagem ao governo federal e também, por conseguinte, ao presidente Jair Bolsonaro. Polêmica pela questão do que o Brasil há algum tempo vive, né, bem polarizado, né, de extremos. Sim, então, sim. Por essa questão, porque o fato em si é um fato normal. Eu queria saber, dentro dessa questão da moção, o que lhe motivou a fazer essa homenagem ao governo federal? Uma situação importante, Matheus, aqui mesmo nesta bancada, quando nós gravamos lá o primeiro programa aqui, né, o perfil do vereador Coronel Vargas chegando no Legislativo, uma das coisas que eu coloquei aqui, deixei muito claro, e os meus eleitores sabem também disso, de que eu não sou um apaixonado político partidário, né? A partir do momento em que o meu partido hoje, PSDB, alguém estiver fazendo alguma coisa errada de forma individual ou de forma partidária, imediatamente eu serei contrário e serei muito transparente nesta opinião. Então, eu não tenho não tiro ninguém para compadre, falando bem o linguajar gaúcho, né? E que, se alguém estiver errado, vai ser punido de forma errada. Por que eu estou fazendo esta síntese inicial? Porque nós sentimos que, assim que teve a troca de governo, né, para o governo Bolsonaro, teve uma ação muito forte, principalmente dentro do combate àquela situação da Lava Jato, que a Lava Jato estaria trabalhando de forma irregular, enfim, mas isso iria atingir de forma direta o combate à corrupção. Então, isso jamais nós podemos abandonar no nosso país, que é um país jovem, que é um país que necessita de uma fiscalização dentro desse combate de forma muito forte. Então, imediatamente, aguardando a chegada do presidente aqui em Santa Maria, aproveitando esta vinda do presidente, eu pensei, né, e realizamos a votação desta moção, que foi muito bem votada aqui, né, e que nós fizemos a entrega lá, específica a que o presidente tenha absoluta certeza de que as pessoas de bem, as pessoas que concordam com esta questão da corrupção, desse pacote anticorrupção, que ele reforce cada vez mais essa situação. Por que isso, Matheus? Porque nós sentimos aqui em Santa Maria, trazendo para o nosso município, nós temos um hospital regional monstruoso, fechado, né? Nós temos um problema grave na questão de educação, temos problema grave com questão de efetivo e material de segurança, e que esse dinheiro todo que foi roubado no nosso país, ele poderia estar sendo beneficiado agora nesses empreendimentos que eu falei. Então, temos que combater a corrupção de forma muito forte. Tá certo. O senhor falava também, nós falávamos também durante o primeiro bloco, né, a questão, e o senhor remete agora também, a questão da segurança pública. O senhor é oriundo da Brigada Militar,
né, trabalhou décadas nessa instituição, né, e agora vive já há alguns anos a experiência da política como vereador, esteve no executivo. A polícia brasileira é uma das que mais morrem, né, inclusive o senhor se manifestou recentemente aí pela morte de 2 brigadianos, né? E também, infelizmente, é uma das que mais mata, inclusive, as civis inocentes. Eu queria saber do senhor, pela experiência que o senhor tem, tanto na parte da Brigada Militar, do efetivo, lá no dia a dia, na linha de frente, como agora na política. Como resolver esse problema da insegurança no Brasil, que é um problema muito difícil mesmo? Mateus, nós temos uma situação muito importante dentro da análise mais genérica, mais globalizada em questão mundo, né? Nós temos um fator do confronto, né? Polícia, bandido, polícia com o sujeito que está errado no mundo inteiro, né? A polícia, ela tem aspectos planejados em termos de ação, né? A primeira ação da polícia sempre vai ser o diálogo e a negociação. E a partir daí, ela vai tendo um crescendo dentro da sua ação, dentro do seu combate. Dentro desse aspecto, eu verifico que em vários locais, e trazendo novamente para o nosso aspecto localizado e regionalizado, que nós vivemos, infelizmente, numa guerra. Podemos comparar até e citarmos aqui a questão do Rio de Janeiro, né? A partir do momento em que um sujeito portando um fuzil num determinado local, ele não está ali fazendo brincadeira, né? Se o sujeito está com um fuzil, e foi exatamente por um fuzil de igual calibre que nós perdemos 2 soldados há 15 dias atrás, lá em Porto Alegre, né? E que deixou aí a brigada enlutada, e agora perdemos mais um soldado, questão de uma semana atrás, e que nos remete a uma reflexão importantíssima, que é o treinamento cada vez mais aperfeiçoado no nosso efetivo, no efetivo da Brigada Militar, no efetivo da Segurança Pública. Então, o mesmo treinamento que nós fazíamos, questão de 1 ano, 2 atrás, nós temos que aperfeiçoar agora, e principalmente o treinamento de abordagem. Por que aconteceu do último soldado agora, que acabou sendo morto em combate, ele não chegou a descer da viatura. Então, veja bem, ele não esboçou naquele momento nenhum reflexo em termos de ação contra aqueles marginais, ou seja, ele estava ainda sentado no banco da viatura. Isso nos preocupa porque o marginal, isso quer dizer o quê? Que o marginal, o bandido, está atirando no nosso efetivo antes mesmo da realização da abordagem. Isso nos preocupa. Vereador, o senhor, nesse retorno ao parlamento, o senhor agora compõe 2 comissões, o senhor acabou entrando no lugar, né, retornando no lugar do vereador Deco, então ocupando as cadeiras das comissões que ele estava, né? Perfeito. Que é na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Queria que o senhor relatasse um pouco de como é que está esse trabalho nessas comissões. O senhor já tinha experiência nessas comissões, já tinha anteriormente atuado como vereador nessas comissões. Como está sendo esse trabalho aí? Apenas, para mim, está sendo uma novidade a Comissão de Saúde. Durante o meu primeiro mandato, eu nunca fiz questão de assumir esta comissão. Já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania na primeira legislatura. Que tem uma relação com as temáticas que exatamente. Traz então, cá, né? Justamente por isso, existe uma relação muito forte, né? Principalmente aquela parte forte da cidadania, porque eu digo sempre, Mateus, de que a questão da cidadania, ela está ligada de forma direta à segurança pública. Por que isso? Toda ação forte na cidadania, por parte do poder público, ela vai minimizar a questão segurança pública, né? Ela vai deixar muitas coisas melhores para a segurança. Eu dou um grande exemplo aqui a respeito do que o nosso efetivo da Brigada Militar está sempre
uma vez ou outra fazendo, e a imprensa publica muito fortemente isso, que é a questão do atendimento da nossa viatura numa questão de parto, né? Uma mãe, uma gestante, recentemente agora, né? Uma gestante está com uma situação pré-parto, né? Dentro de uma determinada comunidade, ela aciona o poder público em termos de ambulância, SAMU, enfim, e esse órgão que ela aciona custa a chegar, ou às vezes nem vai. Mas quem é que chega? Brigada Militar. O 190 dispara e imediatamente a viatura vai lá. E muitas vezes o soldado nosso, e isso eu digo com muito orgulho, o soldado nosso acaba realizando este parto. Então, o que falhou aí? Falhou a saúde. Por isso que teve que ser acionada a segurança. Então, aonde falha alguns aspectos, a segurança acaba entrando. E isso nós temos que corrigir, né? Então, essas comissões que tu falaste, elas são muito interessantes dentro do aspecto profissional, né, da escola que eu venho, justamente para que eu possa colaborar dentro do que ela cumpra a sua missão. Dentro da parte da saúde, a mesma coisa, né? De que o cidadão lá na ponta seja bem atendido dentro da sua comunidade, dentro do aspecto preventivo da saúde, que nós estamos trabalhando muito dentro da comissão, que é a parte preventiva. Porque depois que o sujeito está doente, só basta o médico fazer a receita correta do seu medicamento. Mas nós temos que fazer, então, a questão preventiva. Com certeza. Esse exemplo que o senhor deu, não sei se é o mesmo, mas eu vi recentemente, faz 2 dias, em Canoas, né, que foi um parto, né, exatamente, não chegou os aparatos da saúde, não deu tempo, não sei, mas os 2 brigadianos lá atenderam essa mulher e fizeram o parto em Canoas, se não me engano, no bairro Matias Velho, em Canoas, deu na RBS recentemente. Exatamente, Matheus chama atenção nisso aí, que muitas vezes acaba acontecendo do pai e da mãe, né, desse bebê que acaba de nascer, de se colocar o nome do brigadiano ou da brigadiana que fez, né, o parto. Então, muito legal isso, que acaba nos deixando muito orgulhosos da missão cumprida. Vereador, o senhor também participa de comissões especiais. Uma comissão especial que o senhor participa, né, juntamente com o vereador Valdir e o vereador, agora não me recordo, acho que é o vereador César Guem, não me recordo o nome do outro vereador, é a comissão especial que trata do regimento interno. O vereador... Essa é do regimento interno do vereador Ademar. Ademar Pozobon, o vereador Valdir. O presidente, o vereador Ademar e o vereador Valdir. Isso. O vereador Ademar é o relator e o vereador Valdir é o vice-presidente. Perfeito, isso. Eu queria que o senhor, recentemente essa comissão se reuniu, né? Eu queria saber, assim, quais são as alterações do regimento interno que estão sendo debatidas, ou já tem algum consenso de alguma alteração? Como é que estão os trabalhos dessa comissão? Matheus, essa pergunta é importante que a comunidade tenha conhecimento. Nós, lá na primeira legislatura, foi no início dessa segunda legislatura, juntamente com o vereador Valdir e o vereador Francisco Arson, que hoje se encontra na Secretaria de Saúde, fizemos um trabalho muito intenso, né, junto ao regimento. Então, um trabalho que durou em torno quase de 3 meses, né? Nós trabalhamos rotineiramente dentro desta comissão e que acabou dando alguns problemas no final e esse trabalho ficou parado, né? Ficou um stand-by. E que agora, então, nós estamos retomando com ele, com essa nova comissão, mas qual o principal objetivo? É nós modernizarmos o regimento interno, que ele seja mais ágil, mais claro, mais transparente, né? Para que a comunidade sinta o reflexo do trabalho interno da pronta resposta lá na rua. Então, este é o mote principal de todo esse trabalho do regimento interno. Tem uma previsão de conclusão dos trabalhos da comissão? Nós acreditamos agora que, durante o recesso, evidentemente, ele vai ter essa parada, mas nós já solicitamos aí algumas informações, aí, inclusive de outros municípios, né? E que eu acredito que mais o mês de agosto seja o suficiente
para nós encerrarmos toda esta primeira fase, né, dele, e depois aguardamos aí algumas sugestões por parte dos outros parlamentares, né, dos outros vereadores, para nós, no mês de setembro, nós acreditamos que ele já deverá estar em plenas condições. Vereador, o senhor, como a gente já falou anteriormente, o senhor traz muito forte a temática da segurança, pela Sim. sua trajetória de vida, pela sua experiência. Queria saber agora, nesse ano 2019 e também ano 2020, nessa segunda metade do mandato, do seu segundo mandato, que temáticas, além da segurança pública, que projetos o senhor pretende apresentar para serem apreciados pelo plenário? O senhor vai trazer muito uma influência, por exemplo, de projetos relacionados à mobilidade urbana, pela experiência que o senhor teve lá? Mateus, jamais eu vou me afastar, e foi isso que acabou me trazendo para dentro da Câmara de Vereadores, a questão da minha atividade profissional até enquanto na ativa da Brigada Militar. Então, eu jamais vou me afastar da temática segurança pública. E, evidentemente, que nós, diante desse diagnóstico feito durante toda essa carreira, nós fizemos vários diagnósticos, né? E esses diagnósticos que intervêm em outras temáticas, nós vamos agir sempre, então, pensando na segurança. Então, nós temos alguns aspectos importantes aí que estamos discutindo fortemente, a questão da municipalização da faixa velha, né, que todo aquele trecho já pronto, duplicado, que vai dali do Castelinho até o trevo do aeroporto, né, que é por que da municipalização? Porque já tem uma previsão disso, que o projeto da duplicação está pronto e que vai ter um grande resultado na questão comercial e industrial de toda aquela área, né? Inclusive facilitando na questão alvará, na questão projeto de construção, em toda aquela área. Então vai ter um aporte econômico muito forte dentro desta área, compreendida naquilo que eu falei. E o trabalho, sem ser desviado da segurança, são visitas constantes em Porto Alegre, na questão envolvendo Secretaria de Segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, todos os órgãos que compõem a área de segurança, um trabalho muito forte e efetivo em torno desses aspectos. E aí, evidentemente, que entra esta recente experiência envolvendo a mobilidade urbana, em que falei para o prefeito, Jorge Possobon, que, mesmo voltando para a Câmara, eu não devo me desligar da mobilidade, porque é um assunto muito apaixonante, né? E que diz respeito de forma direta à questão segurança, né? Nós não podemos admitir de perdermos vida, né? O país perdendo vidas e vidas e vidas na questão do trânsito. Nós temos que trabalhar muito a questão da educação, né? Da troca de cultura, e isso eu estarei ajudando e muito o secretário Ponce dentro desse aspecto aqui na Câmara de Vereadores. Tá certo, vereador. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer ao senhor ter aceitado o nosso convite, ter falado um pouco da sua experiência no Executivo, as suas projeções aqui no Parlamento Municipal. Muito obrigado, viu. Mateus, eu que agradeço, né, e gostaria de parabenizar vocês também aqui da TV Câmara, né, que eu tenho um carinho todo especial por essa TV, porque ela acaba levando e deixando de forma muito transparente o trabalho de todos os vereadores. E que nós, e eu chamo a atenção aqui da comunidade, a comunidade tem que visitar o seu parlamento, ela tem que cobrar do seu vereador, ela tem que estar aqui presente, né, fazendo com que a situação funcione da forma como ela deseja. Então, parabéns à TV, parabéns ao teu trabalho, parabéns ao trabalho de toda a equipe da TV Câmara, que faz com que essas informações cheguem lá na casa do nosso contribuinte, do nosso fiscalizador direto. Muito obrigado. Agradecemos a sua audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.